Tô de volta de mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre Flamengo 1, Racing 0, jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, comentar, se inscrever, seguir, compartilhar, porque vamos falar sobre essa vitória do Flamengo. Terminou agora há pouco a vitória do Flamengo no Maracanã por 1-0 em cima do Racing, gol do Jorge Carrascal, que na minha visão e na visão da própria Conmebol foi o melhor em campo. Um jogo que numa análise inicial pode parecer que foi pouco a vitória por 1-0, mas a gente tem que lembrar, a gente tem que botar em perspectiva que a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. O normal, ou historicamente o normal, é que semifinais de Libertadores são duelos difíceis, são duelos complicados, são duelos brigados, e foi exatamente isso que foi essa partida, né? O Flamengo teve que lutar muito, o Flamengo teve que batalhar muito para conseguir, aos poucos, se sobrepor ao time do Racing. O time do Racing acho que fez um excelente primeiro tempo, dificultando demais as ações do Flamengo, mas no segundo tempo parece que o gás do Racing foi diminuindo, foi acabando, o Flamengo passou a controlar, o Flamengo produziu para ter aberto o placar antes, acabou ficando no 0-0, um 0-0 persistente, um 0-0 que preocupava demais para o jogo da volta lá no cilindro, e no fim, faltando 2 minutos para acabar, o Carrascal acabou fazendo um gol, numa jogada que ele meio que começa dando o passe para o Bruno Henrique entrar no facão da esquerda para a direita. O Bruno Henrique, na cara do excelente goleiro Cambeses, acabou chutando em cima do goleiro, e na sobra o Carrascal chutou, pegando essa sobra lá da meia-lua. A bola parecia até que ia para fora, bateu no jogador do Racing, acabou entrando. O Bruno Henrique estava muito no limite ali. O VAR, na hora de fazer a análise, acabou colocando as linhas muito próximas, na verdade a linha azul um pouquinho à frente, que só mostra como o lance era ajustado, e no fim o Flamengo venceu por 1-0. Foi muito debatido depois do jogo contra o Estudiantes, em que o Flamengo fez um excelente primeiro tempo, abriu 2-0 com 8 minutos e acabou, ainda que com erro da arbitragem, né? Ainda com um erro clamoroso, um pênalti não dado em cima do Lino no fim do primeiro tempo, o pênalti que virou expulsão do Plata no fim do jogo, e aí o Estudiante diminuindo para 2-1, ficou muito debate de que o Flamengo vacilou, o Flamengo deu mole, o resultado foi ruim e tudo, e no fim o Flamengo foi lá para La Plata e sofreu demais, né? Acabou classificando nos pênaltis depois de perder por 1-0. Esse debate foi muito falado, mas você tem que lembrar, todos os jogos do mata-mata nessa Libertadores, e vai lembrar, o Flamengo fez uma primeira fase muito ruim, tanto é que decidiu oitavas, quartas e vai decidir a semi fora de casa. Os 3 jogos o Flamengo ganhou pelo placar mínimo, né? 1-0 contra o Inter na ida das oitavas, 2-1 contra o Estudiantes na ida das quartas, e agora 1-0 sobre o Racing na ida da semi. Então não dá para dizer que é um resultado ruim. Poderia ser melhor? Lógico que poderia. O Flamengo, claro que queria fazer 2, 3, 4-0 e matar. Só que a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Por mais que o Flamengo tenha tido tranquilidade contra o Vélez em 2022, não tenha sofrido muito contra o Barcelona, quer dizer, até não sofreu no placar contra o Barcelona de Guayaquil em 21 e goleou o Grêmio no 5-0 da volta na semifinal de 2019, o normal é a semifinal de Libertadores ser difícil, ser duro, ainda mais contra um time forte como o Racing e um time moldado para jogar Copas. O time do Racing é moldado para jogar Copas. O trabalho do Gustavo Costas, e que faz um excelente trabalho, não à toa ganhou a Sul-Americana, ganhou bem a Recopa Sul-Americana em cima do Botafogo. Um time moldado para jogar Copas e que deu muito trabalho para o Flamengo no começo do jogo. E acho que o mérito do Flamengo acho que tem 3 méritos nesse jogo. O primeiro, ter paciência. O segundo, se manter concentrado, porque num jogo como esse, em que você está tentando, o gol não sai, você tem muita possibilidade
de você dar um vacilo aqui, se desconcentrar ali, de você querer se precipitar para tentar fazer o gol e dar um vacilo. O Flamengo se manteve concentrado e o terceiro foi o Flamengo crescer no jogo. Se você pega o que o Flamengo jogou até os primeiros 20 minutos, 25, você vê um Racing dando muito trabalho para o Flamengo, um Racing fazendo o jogo ficar físico, a todo momento 2 em 1 nas chegadas de bola. Um jogo de muita ligação direta, que é a característica do time, né? É o Racing atacando a profundidade o tempo todo, procurando o tal do Maravilha Martínez, que é ótimo centroavante para esse jogo de atacar o espaço, de bola longa, de trombar com o zagueiro, de dar a casquinha, e o Racing fazendo isso o tempo todo, atrapalhando o Flamengo. Um jogo muito físico, ganhando, levando vantagem na bola aérea, tanto é que o Almendra quase fez um gol que o Rossi, depois no escanteio da direita, o Rossi fez uma defesa fantástica. E aí o Flamengo foi, a partir dos 25 do primeiro tempo, começou a crescer no jogo. E teve oportunidades, né? A primeira bola do jogo é uma arrancada do Carrascal pela esquerda, perdão, que a bola chega no Arrascaeta na área e escapa um pouquinho antes dele finalizar. Depois o Arrascaeta finaliza uma que o goleiro espalma. Depois tem uma finalização do Pedro de dentro da área, meio que de primeira, que o goleiro espalma para escanteio. Depois tem uma outra finalização do Pedro, que ele dá meio que uma puxeta, ele faz a bola passar por cima dele, do zagueiro, e depois dá uma puxeta e o goleiro defende. Então o Flamengo começa o jogo tendo muito problema na bola longa do Racing, tendo muito problema no jogo aéreo, e depois vai crescendo aos poucos e termina o primeiro tempo jogando melhor. E termina o primeiro tempo tendo chance. E no segundo tempo, a partir dos 15 do segundo tempo, o time do Racing claramente sentiu a parte física, e aí o Flamengo começou a se impor. Jorginho e Pulgar mais adiantados, fazendo essa bola girar, e o Flamengo, faltando ao Flamengo começar a criar, a balançar a defesa do Racing para criar grandes chances. Acabou não conseguindo fazer isso, foi fazer isso depois das substituições. O Pedro teve um problema na mão, acabou saindo para a entrada do Bruno Henrique, o Arrascaeta saiu para a entrada do Plata, e antes o Alexandre tinha saído para a entrada do Ayrton Lucas. Com isso, e depois saiu também o Luiz Araújo, entrou o Lino. Então assim, o Flamengo mudou completamente do meio para frente. O Carrascal saiu da esquerda para jogar por dentro, o Lino e o Ayrton Lucas atacando o corredor pela esquerda, e o Plata saindo da direita, ou abrindo o corredor para o Varela e para o Emerson Royal depois que entrou, ou buscando se associar com o Carrascal por dentro. E assim o Flamengo passou a ter mais força ofensiva, começou a ter chances. O Lino entrou bem dessa vez, né? Acho que um sinal aí de um Lino crescendo. Entrou bem, teve uma finalização ali dentro da área que o goleiro, o Cambeses, fez outra gigantesca defesa. Depois tem o gol anulado do Lino, num belo passe por elevação do Pulgar, que o Lino cabeceia no outro canto, mas ele estava um tanto impedido. E logo depois acaba saindo o gol. Tem também uma finalização do Carrascal, tem uma quase finalização do Plata. Então, as mexidas do Felipe Luiz fizeram o Flamengo crescer demais, e o Racing acabou caindo de produção física, e com isso, com o passar do tempo, o Flamengo passou a ocupar mais o campo de ataque e acabou fazendo o gol. Então, para mim, foi uma vitória merecida do Flamengo. Uma vitória que o Flamengo, se você olha as estatísticas do jogo, o Flamengo teve 72% de posse de bola, 21 finalizações no total, contra 4 do Racing, 7 do Flamengo no alvo, contra 1 do Racing. O Cambeses, ele fez 6 defesas. O Flamengo conseguiu 4 chances claras no jogo. Além do gol, deve estar contando aqui a bola na trave do Arrascaeta ainda no primeiro tempo, deve estar contando a finalização do Pedro, e deve estar contando a batida do Lino, e 3 grandes defesas do Cambeses. Então, o Flamengo, e 10-4 o Flamengo nos escanteios, ou seja, o Flamengo, ele demorou a engrenar no jogo, demorou a se adaptar ao jogo dessa bola mais direta do Racing, mas depois teve calma, teve concentração e cresceu no jogo, e acho que mereceu a vitória. Para quem acha que 1-0 na semifinal da Libertadores é pouco, de fato poderia, se fosse mais, seria melhor. Mas a gente tem que entender que a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores, para você pegar uma carne assada, é difícil, não é o normal.
Então, diante disso, eu acho que foi uma boa vitória do Flamengo, numa atuação de um time que cresceu de produção, e acho que o Flamengo jogou bem, especialmente nos últimos, sei lá, 45, 15, nos últimos 70 minutos, né? A partir ali dos 20 do primeiro tempo, o Flamengo começou a jogar melhor e conseguiu uma vitória que para mim foi merecida. Muita gente questionando o gol que foi anulado do Racing, que na verdade não foi gol anulado porque o árbitro parou o jogo antes da bola entrar. O árbitro parou o jogo numa cabeçada, se eu não me engano, do Rojo, e que olhando na câmera do jogo você parece que não houve nada. Você olha assim e você fala, por que ele anulou? Não houve nada. Depois, quando tem uma câmera mais aproximada, você vê que o Rojo, ele dá uma cotovelada na cabeça do Carrascal, né? Cotovelo não tem gatilho, né? Então ele não tomou cartão vermelho porque não tem esse movimento, mas ele sobe assim e acaba dando uma cotovelada na cabeça do Carrascal, que não consegue disputar a bola porque tem essa cotovelada. O Valenzuela, o árbitro venezuelano, que fez uma excelente arbitragem, ele viu isso no campo, ele marcou exatamente na hora que teve a cotovelada. O jogador arma o cotovelo, dá a cotovelada e cabeceia, e ele apita. Então assim, o gol não foi um gol anulado, ele marcou, a bola acabou depois da cabeçada do Rojo entrando na meta, mas ele apitou no momento do contato, né? Ele até, numa era do VAR, ele até poderia e talvez deveria fazer o delay do apito, esperar a conclusão da jogada para permitir que o VAR pudesse olhar. Isso pode ser feito, tá? E isso, em muitos momentos, é orientado a se fazer. Você segura o delay do apito e depois depois que a jogada tem um desfecho, você marca o que você viu no campo. No caso, ele viu falta do Rojo na cotovelada na cabeça do Carrascal. E aí, se você só para o jogo, se você só apita depois do desfecho da jogada, no caso, desfecho com gol, o VAR poderia olhar. Como ele parou antes, ele apitou no momento que tem a falta, o VAR nem poderia entrar. E para mim foi falta. Então assim, se você olha ali, você vê o cotovelo do Rojo indo na cabeça do Carrascal, que não disputa a jogada. Então para mim houve falta e acho que o Valenzuela acertou e fez uma arbitragem muito tranquila, muito controlada, em que ele se impôs, não deixou. É verdade que os jogadores do Racing encheram o saco de reclamação, de tudo, mas ele conseguiu controlar e acho que fez uma boa arbitragem. É isso. Semana que vem, quarta que vem, jogo na Argentina, jogo no El Cilindro, e não tem dúvida que vai ser um tormento para o Flamengo. Se o Flamengo entrar com a postura desconcentrada, com a postura meio a passeio que o Flamengo mostrou contra o Estudiantes, acho que o Flamengo vai ter muitos problemas e acho que o Racing consegue eliminar o Flamengo se o Flamengo entrar com aquela postura que foi no jogo em La Plata. Se o Flamengo entrar com a postura que mostrou contra o Palmeiras e se entrar com a postura que mostrou hoje, especialmente no momento em que o Racing estava bem no jogo, acho que o Flamengo tem condição de competir e sair da Argentina classificado. Quero te ouvir, o que você pensa, o que você acha, deixa nos comentários aqui embaixo. E no mais, faz todo aquele engajamento que você faz aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, curtir, compartilhar. Tudo isso é muito importante aqui para o nosso trabalho na TNT Esporte. Obrigado, um abraço, tchau.